Boa noite, pessoal. Vamos entrar agora em conjunção. Veja o exemplo. Nós corremos, não conseguimos alcançar o trem. Podemos unir essas orações utilizando as palavras que estabeleçam ligação entre elas. Nós corremos, mas não conseguimos alcançar o trem. As palavras usadas para estabelecer ligação entre orações ou ligar palavras que possuam a mesma função numa oração é chamada de conjunção. As conjunções podem ser coordenativas e subordinativas, certo? Tá aqui as subordinativas aqui que a gente vai ver depois. Aqui, ó, subordinativas, tá vendo? Subordinativas. Bem, as coordenativas, quando ligam orações independentes ou dois termos de uma mesma função, são classificadas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, certo? E explicativa. Vamos ver cada uma delas. Como ela disse, elas ligam orações que, independente de estar ligado ou não, as duas teriam sentido completo, entendeu? Vamos lá. Aditiva dão ideia de adição, soma, nem e outras, certo? As conjunções são nem e tem umas outras aí que eles não colocou, mas vamos ver. As principais são essas. Indicam soma e são e nem. Vamos lá. João é sistemático e inteligente. João é sistemático e inteligente. Porque você entende que João é sistemático e João é inteligente. Entendeu? Ele suprimiu parte da oração aí, entendeu? Adversativa dão ideia de oposição. São elas mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Dão ideia de oposição, a adversativa, a adversidade. São elas mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Exemplo: tenho medo de altura, porém saltei. Entendeu? Tenho medo de altura, porém saltei. Uma adversidade, né? Vamos lá. Alternativa dão ideia de alternância. São elas ou, já, que, ora, ou. Imagina, olha lá. Vamos lá. Exemplo: ou ele come a sopa ou a carne. O que quer dizer isso aí? Ou ele come a sopa ou ele come a carne. O verbo foi suprimido aí, entendeu? É como se fosse um zeugma do verbo aí. Vamos lá. Conclusiva dão ideia de conclusão. São elas logo, portanto, por isso. Ele estudou logo. Ele estudou, logo passará no exame. Entendeu? Conclusiva, uma conclusão. Ele estudou, logo passará no exame. Explicativa estabelecem uma relação de explicação. São elas pois, porque, que, porquanto. Aí vamos lá. Não saiam, pois o patrão já vem. Então, pessoal, eu vi que a gente vimos aqui algumas período aqui em que parte da oração foi suprimida, mas parte da oração foi suprimida porque o verbo era o mesmo verbo, ele se repetia. Como aqui, vamos olhar aqui, ó. João é sistemático. Aí é o mesmo verbo para outra oração. João é inteligente. Então, para não usar o verbo duas vezes, ele suprimiu, entendeu? Mas você vê nas outras orações onde os verbos são outros, por exemplo, dois verbos diferentes, que a oração está completa. Por exemplo, aqui, ó. Ele estudou, logo passará no exame. Você tem o verbo estudou e tem o verbo passará, entendeu? Vamos continuar aqui. As orações subordinadas são ligadas quando ligam duas orações que se completam. A segunda oração é dependente da primeira. Então você vê que ele tem uma dependência, né? Uma não tem sentido sem a outra. A segunda oração depende da primeira para ter sentido. São as integrantes, são classificadas em integrantes, as conjunções, indicam uma oração que completa o sentido da outra. São elas que e se. Essas são as duas
as duas conjunções integrantes. Vamos ver aqui. Espero que você seja feliz. Temos espero, que é uma conjunção, um verbo, né? Aí espero, se você chegar e dizer assim, espero, você fica... Espero o quê? Não tem sentido completo. Então tem uma outra oração para completar o sentido. Você seja feliz. Da mesma forma que se você chegar e dizer assim, você seja feliz, pô, você fica faltando, mas por que a pessoa disse isso? Então, espero que você seja feliz. Uma completando o sentido da outra, entendeu? A segunda completando o sentido da primeira, certo? Ali, causais. Dão a ideia de causa, motivo. São elas. Porque, pois, como, porque, que, porquanto. Ela faltou porque ficou doente, entendeu? Ela faltou, aí a causa, porque ficou doente, entendeu? Aqui, ó. Comparativa, dão ideia de comparação. São elas, como, qual, assim como. Ela é feliz, qual um passarinho livre. Ela é feliz, qual um passarinho livre. Comparando, entendeu? É bom você ter essas ideias. Condicionais. Dão ideias de condição ou hipótese. São elas se, caso, sem que, uma vez que, desde que. Aqui nós temos conjunções, nós temos aquela coisa que é duas palavras no valor de uma só. Locuções conjuntivas aqui, ó, sem que, uma vez que, desde que, certo? Vamos lá. Vamos ao parque desde que faça sol, é uma condição, né? Então temos aí uma locução conjuntiva condicional, certo? Eita. Temos outra aqui, a concessiva. Dão ideias de concessão. São elas, ainda que, embora que, posto que, se bem que, com quanto, apesar de que. Estava frio. Estava ferido, conquanto continuava lutando. É uma concessiva, né? Ou seja, ideias contrárias. Se o cara estava ferido, era para ele parar. Mas aí ele estava ferido, conquanto continuava lutando. Entendeu? Conformativa. Dão ideia de conformidade. São elas, como, conforme, segundo, consoante. Vamos lá. As coisas foram feitas conforme o seu desejo. Conformidade, certo? Consecutiva, dão ideia de consequência. São elas, tal que, tanto que, tão que, tamanho que. O susto foi tamanho que ficou de cabelo em pé. A consequência desse susto foi ficar de cabelo em pé. Vocês estão entendendo? Finais, dão ideia de finalidade. São elas, para que, a fim de que, para que, por que, para que. Estudou para que passasse de ano, ou seja, qual a finalidade dele ter estudado? Estudou para passar de ano, entendeu? Para que passasse de ano. Proporcionais, dão ideia de proporção, são elas, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais. À medida que envelhecemos, ficamos mais sábios, ou seja, está comparando, né, o envelhecimento com a sapiência, né? Com a sapiência. Temporais, dão ideia de tempo, são elas, antes que, logo que, quando, depois que, assim que, desde que, mal, se não. Olha o exemplo ali, ó. Logo que mergulhou, deparou-se com um tubarão. Tem um cara aqui, né? Tubarão aqui no pé do cara aqui. Então, pessoal, a ideia é justamente isso. É importante que vocês entendam a lógica. As coordenativas, elas são independentes, uma não completa o sentido, elas têm sentido completo sozinha, certo? São 5, se não me falha a memória: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As subordinativas, a gente tem as integrantes, certo? Aí parece que são 10 integrantes, causais, certo? Comparativa, condicionais, vai contando aí, concessiva, conformativa, consecutiva, finais, proporcionais,
temporais. É bom que vocês anotem essas conjunções, façam um quadrinho com elas, né? Causar as coordenativas. Aí você escreve as coordenativas, depois você vai para as 10 subordinativas. Primeiro você faz um quadro com as 5 coordenativas e depois faz um quadro com as 10 subordinativas, e também você tem que prestar atenção nisso, se faz sentido, se as duas frases faz sentido independente, então é coordenativa. Se tem uma completa o sentido da outra, então é o que? É subordinativa integrante. Se tem situação assim que você vê que tem uma situação de causa, de finalidade, de proporcionalidade, temporalidade, de concessiva, de conformidade, e aí você vê que ela na verdade, orações subordinadas, né? De acordo com essas circunstâncias aí, que no caso são as adverbiais. Valeu? Beleza. Geralmente as questões elas dão para você uma oração, um período e pergunta. Essa oração aqui, ela é o quê? Ela é subordinada ou é coordenada? É proporcional, é temporal, é aditiva, é assim que sai. Valeu?